Opa, opa! Cheguei chegando! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres de Sucesso. Esse início de ano, cada programa é muito especial. A gente começou falando de empreendedorismo raiz e hoje, é claro, a gente vai trazer ela que tem aquele merchan ou não. A gente pode dizer que já seria um sobrenome ou seria somente uma causa? Nossa, acho que eu confundi vocês, né? Mas ela é uma mulher incrível. Jornalista, mãe, empreendedora. Tem me ensinado todos os dias. E é nesse processo de ensinar, trocar, crescer, que hoje a gente vai conversar com ela, a Isabela Stutz, a mãe do Enzo, do Pedro, a do Papo em Família, a da Master Life, autora de livros. Gente, é muita coisa para uma mulher só. Isa, seja super bem-vinda. Obrigada, Fernando. Prazer estar aqui pela segunda vez. Estou contando às vezes para poder pedir a minha música aqui no programa, né? E é muito legal poder estar aqui, poder trocar e saber que entre tantas mulheres de sucesso, a gente dá espaço sempre para todas as mães que são mulheres de sucesso e empreendedoras. É sobre isso. É sobre mães, sobre mulheres, sobre mães que empreendem, mães que refazem a história. Mães como você, que está aí do outro lado pensando assim, o que eu vou fazer amanhã? Essa mulher aqui do lado se reinventou inteira para dar conta de uma maternidade que virou duas e que de repente mudou a vida dela, mas que eu posso dizer, ela está dando show e está ensinando muita gente. Como é que é esse processo, Isa, de repente ser mãe do Pedro e esperar o Enzo e mudar a vida inteira para ele chegar e de repente mudar tudo de novo? Foi um processo planejado, foi um processo que aconteceu. Para essas mães que estão aí em casa, que de repente estão assim, como que eu vou conseguir administrar vida, empreendedorismo, maternidade, casamento? Essa dobradinha toda você tem tirado onda. A gente vai equilibrando os pratinhos, os pires aí para poder fazer dar certo. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer tudo isso, a gente se propõe a fazer dar certo. Hoje em dia a gente vê muitas mulheres nessa dúvida, vou ser mãe, quando eu vou ser mãe, eu vou deixar para ser mãe depois. Quem me conhece mais próximo, às vezes pode pensar assim, a Isa teve as duas maternidades inesperadas, mas a primeira foi, eu era bem mais jovem, né, não vou dizer a minha idade aqui, veio o Pedro. Depois só de 8 anos, num momento de transição de carreira, ninguém achava que eu poderia querer maternar ou ser mãe novamente naquele momento. Eu saindo de uma colocação profissional que era boa, nós decidimos, né, eu e o pai, a ter o Enzo, e veio o Enzo. 8 anos depois, ou seja, muita diferença de idade, que para muitas mulheres, muitas mães, isso aí, às vezes é uma decisão difícil. Você passa muito tempo, quando eu estava na calmaria, veio o turbilhão de novo. E com o Enzo, além da maternidade dele, né, dos meus 2 meninos, também veio a maternidade atípica, isso depois de 1 ano, né, como se fosse um outro filho, ou uma outra maneira de maternar ou ver o filho depois de 1 ano e pouco. Tem que equilibrar um pouquinho desses pratinhos, das vontades. Eu também penso que na minha maternidade, há poucos anos atrás, assim, principalmente quando eu entrei no empreendedor, eu mudei muito também a minha maneira de me ver, de me enxergar, de me colocar no lugar de que eu podia ser a mãe deles, a esposa do Mário, mas eu também podia ser a Isabela, podia ter meus gostos profissionais, meus gostos pessoais. É o equilíbrio diário disso tudo, dessas coisas. Quando que foi essa chave? Porque eu acho que quem está do outro lado e de repente está naquele momento de maternar, largar tudo, ou ainda dá para começar, ou como recomeçar. Como é que foi esse processo? Assim, o que foi mais difícil? Qual foi o primeiro passo? Quem te puxou? Ou você se puxou? Como é que foi? A mudança de chave, de largar um emprego, que foi a minha primeira grande mudança. Eu tinha 10 anos numa grande empresa, já estabilizada, com um cargo bom e tudo mais, crescente. Foi a vontade de fazer mais por mim, de me dedicar a saber que o que eu fazia na empresa eu podia fazer por mim, podia fazer por outras pessoas, podia ser meu próprio negócio. Naquele momento eu estava com muita vontade de fazer acontecer para mim, para minha carreira, para minha vida. Tinha planos? Tinha planos traçados? Já tinha toda uma carreira do plano que eu queria fazer, queria me manter na comunicação, no jornalismo, na TV e tudo mais. Tinha um grande projeto, que também é como se fosse um filho, que é o Papo, que ele veio de um projeto de TV e se transformou num projeto de internet.
outras parcerias à época. E aí tudo isso veio. E nisso veio a maternidade do Enzo. Que aí naquele momento, já fora do CLT, né? Que muitas pessoas têm esse medo, muitas mulheres, né? E veio a maternidade do Enzo e equilibrar esse bebezinho com um novo projeto que também estava ali e tudo mais, que foi até positivo. E aí, quando veio a maternidade atípica, que a gente descobriu o autismo no Enzo, o Enzo está inserido no espectro autista. Me veio uma sensação muito mais de reclusão. Parecia que eu tinha que cuidar muito dele, que eu tinha que cuidar de tudo, que tudo tinha que fazer acontecer. Eram muitos cuidados inicialmente, porque eu também não conhecia o cenário e tudo mais. Veio muito aquilo. E aí eu me vi também muito reclusa a cuidar muito dele, era muita terapia, muito isso. Estuda sobre aquilo, como é que ele vai desenvolver. Mas as crianças crescem. E o Enzo está crescendo, está se desenvolvendo, graças a Deus. E aí, esse segundo estalo, quando eu entro e volto para empreender, que me deu muito assim, nossa, tem um mundo além daqui de mim, além da minha família. Eu posso cuidar dele, posso cuidar do Mário, posso viver na minha casa, mas eu também posso aprender coisas novas, viver coisas novas. É mais nesse momento, assim, essas viradas da vida da maternidade, que faz com que as pessoas também pensem que pode ser possível, né? A maternidade atípica vem para muitas mães com um balde de água fria. Porque às vezes você trabalha, às vezes por mais que você consiga conciliar seu filho e seu trabalho, quando vem a maternidade atípica, vem muitas preocupações. Quem vai cuidar dele, como é que ele vai cuidar, que horas ele vai, quem vai levar ele na terapia. E por mais que às vezes você tenha uma rede, é para a mãe que eles ligam, né? Quem que a escola liga? Olha aí, a escola liga para a mãe. A escola não manda mensagem para o pai lá, não sei aonde, manda mensagem para a mãe. Então a mãe acaba consumindo muito isso. Muitas vezes não dá para realmente conciliar isso e a pessoa vai se dedicar à maternidade. E eu acho que é nesse momento que bate talvez uma angústia, se é como dar conta de tudo, porque se tudo cai, né, sobre os ombros da mãe, que já tem uma rotina e ainda assim precisa administrar o novo, porque o filho já é sempre algo novo, né? É algo que a gente, mesmo tendo às vezes, né, um outro filho, é um descortinar de situações que só acontecem quando nasce, né? Como já diz o ditado, nasce o filho, nasce uma mãe, ou vice-versa, né? Nasce uma mãe, nasce um filho. E de repente teve um momento de desespero. Teve vários momentos de desesperos. Teve vários momentos de desesperos. E eu acho que eu venho aprendendo que é fazendo uma coisa de cada vez. Quando eu larguei o meu CLT, era um momento de desespero, né? Porque a gente tem os compromissos, a escola, o plano de saúde, as coisas que a gente quer fazer, proporcionar para os nossos filhos. Então vem esse momento, como é que eu vou equilibrar isso? E com a maternidade atípica, era o que eu vou precisar fazer para poder alimentar ou que ele tenha as mesmas possibilidades e tudo mais. Mas quando a gente vai vivendo, e a gente lá na minha casa, e eu coloco muito assim, ele é a prioridade, então a felicidade dele, como ele vai estar bem. Não que ele precise ter tudo, porque nem meu filho vai ter tudo, nem outras crianças têm. Então é muito esse equilíbrio de fazer uma coisa de cada vez. Tem horas que a mãe Isabela está na prioridade, tem horas que os filhos estão na prioridade, tem horas que o negócio, o trabalho está na prioridade. Equilibrar isso é o desafio de todas as mulheres, de todas as mães. E por isso talvez que muitas mulheres vem adiando esse plano, porque é um equilíbrio, é uma escolha difícil. A sociedade diz pra gente, trabalha, produza, seja eficiente, seja melhor, seja bem colocada, esteja num bom cargo. E aí ela pensa, se eu tenho que fazer isso tudo, que horas vem a maternidade? Mesmo que às vezes elas tenham um sonho, e aqui respeitando também quem não quer ser mãe, quem não quer maternar, ou vai exercer seu maternar de uma maneira diferente, cuidando de outra pessoa, tendo o seu animalzinho e assim por diante. Gente, já sabe que abriu aí 1000 caixinhas para você aproveitar o intervalo e chamar. Chama as amigas, chama as vizinhas, chama aquela mulher que acabou de ser mãe, chama aquela que está pensando em maternar, ou aquela que acabou de descobrir que tem um filho atípico e está desesperada. O programa de hoje vai trazer muitas reflexões e eu volto já já. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa, e atuo aqui na clínica Cronoterapia no centro de Nova Friburgo. Vem comigo.
A clínica Cronoterapy, ela é avançada em tratamentos de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Venha fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Posto Muri, em Muri. Há 75 anos oferecendo combustível de qualidade com a tradição que você conhece e confia. Avenida Walter Machado Tedim, 284, ao lado da Patrulha. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. Posto Muri, em Muri. Há 75 anos oferecendo combustível de qualidade com a tradição que você conhece e confia. Avenida Walter Machado Tedim, 284, ao lado da Patrulha. Então a gente está de volta para trazer um carinho para você, mãe, para falar um pouquinho da maternidade nas diversas nuances, para falar dessa mãe empreendedora, para falar dessa mãe atípica, para falar dessa mãe que ainda está só sonhando em maternar. Afinal de contas, a gente tem percebido, né, Isa, que as nossas mulheres estão virando mãe. Oh. E a gente tem uma responsabilidade sobre isso, porque há muito para se trocar. Essa rede de troca, de apoio, de informação, ela se torna essencial na maternidade, né? Ainda mais? Ainda mais. Porque às vezes a gente não convive com uma realidade que está muito próxima da gente. Por exemplo, o autismo. Hoje a gente tem a última estatística de 2024, que era 1 para cada 36. Ou seja, quem não conhece 36 pessoas, essas 36 pessoas, uma é atípica, uma é uma criança com necessidade específica. E às vezes na maternidade, o que a gente mais precisa é de uma rede, é de uma mão estendida, alguém que vá falar uma palavra, dar uma informação diferente. O autismo chegou na nossa casa de uma maneira, por conta do jornalismo, da comunicação, já tinha ouvido falar, já tinha entrevistado mãe, já tinha falado sobre isso. Então ele chegou mesmo assim, não chorei, o papai chorou, porque é uma coisa diferente. A gente vem com aquela perspectiva assim, ó, já tem um filho, o segundo, vai ser moleza, só criar. E aí vem com a necessidade específica, com questões específicas. Mas veio muito nessa busca de informação. E aí, por conta do canal do Papo, eu falava de maternidade, falava de vida, falava de família, veio mais uma oportunidade de falar sobre a questão atípica, de falar sobre o autismo. E eu tomei como decisão, como frente, que eu falo de uma maneira instrutiva e construtiva. Eu poderia mostrar lá os vários momentos de crise que o Enzo já teve, os vários momentos que o comportamento dele não foi legal, mas não foi uma opção nossa, uma opção da minha família, uma opção minha, como tem pessoas que fazem isso. Mas, independente da maternidade típica ou atípica, ter essa rede é a maneira que às vezes a gente tem de tirar uma dúvida. Você falou da nossa rede aí, do empreender, que está cheia de gestantes. Aconteceu na cidade uma roda de gestante. A primeira coisa que eu fiz foi mandar para elas e falar: vocês têm que ir lá se conectar com outras mulheres que estão na mesma fase que vocês. Porque eu dizer para elas assim, vai passar, vai ficar tudo bem, eu já passei por isso, para mim é fácil dizer. Mas era quando você está com alguém ali que está naquele mesmo momento, todas gestantes, tenho certeza que elas vão chegar lá, vão falar, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, e vão ser acolhidas. Então, que elas formem essa rede delas e que a gente forme isso. Na questão da maternidade atípica, essa rede é muito forte. Brasil afora e Nova Friburgo também. Por quê? Entra aquela coisa da guerreira, né? Da mãe guerreira, e acaba ficando muito com a mãe, apesar de eu ter visto e estar visto cada vez mais
pais participativos. Eu tenho que falar do pai aqui, senão o Mário vai assistir em casa e vai falar, você só falou da mãe. Não, e é importante. É importante por dois aspectos, né? Primeiro porque a gente tem que parabenizar o Mário, porque é um pai que segurou junto na mão, né? E a gente vê até hoje, ele é aquele que leva na aula de natação, leva no judô, leva no jiu-jitsu, leva aqui, leva ali. Ele mostra os vídeos dele também interagindo. E segundo, né, para que outros pais entendam que quando nasce uma criança independente, né, é importante que esse pai também nasça, porque a gente fala muito dessa mãe, né? Mas é importante que o pai nasça, que o pai também assuma as responsabilidades e não como um favor, né? Ah, meu marido ficou com meu filho como se ele tivesse feito. Não, mas como o prazer, pelo direito dessa criança de viver e de conviver com ambas as pessoas, que são realidades que são diferentes, né? Eu assisti há pouco o filme não é do Rei Leão, agora é do Mufasa, né? Você assistiu, Isa? Não, ainda não. E ele mostra exatamente isso, né? Enquanto o instinto dele era mais masculino, né? Ele era um leão, ele era o Rei Leão, mas ele ficou muito tempo com as leoas. Então ele aprendeu os sentidos, a perceber que se ele fechasse os olhos, ele conseguiria imaginar. Tem uma hora, né, que ele conversando com outro leão, ele diz assim: aprenda a ouvir. Os homens não são bons de ouvir. Então é importante que essa criança, e que nós também, enquanto mulheres, tenhamos esse homem do lado como um companheiro, como alguém que possa, de fato, segurar lado a lado nos dias bons, nos dias de festa, nos dias de foto, mas nos dias de choro, porque inevitavelmente eles acontecem. E pensando em dias de choro, para que a gente não fique chororô, porque o programa de hoje não é para isso, a gente vai pensar em óculos escuros, porque no dia de choro, coloca um óculos e vai. E aí, com isso, é lógico, a gente vai ouvir uma dica super especial das Óticas Fiorella. Olá, Fernanda! Olá, mulheres de sucesso! Meu nome é Ramayana e eu sou da Ótica Fiorella. As aulas estão voltando e você sabia que a visão pode influenciar diretamente no aprendizado das crianças? Aqui na Fiorella temos óculos confortáveis, resistentes, flexíveis e muito estilosos para suas crianças começarem o ano enxergando tudo com muita clareza. Além das armações, também precisamos proporcionar lentes de qualidade para os nossos pequeninos. Lentes com tratamento de antirreflexo, filtro da luz azul se ela passa muito tempo em frente ao celular ou ao computador. Óculos novos significam mais conforto, mais confiança e um desempenho melhor nos estudos. O cuidado da visão dos nossos pequenos é muito importante e a Fiorella está aqui para te auxiliar. Passe aqui na Rua Farinha Filho, número 15 e tenha toda a ajuda que você precisa. Então é isso, né? A gente acabou de curtir essa dica e há muitas dicas que a gente pode dividir com as famílias. Isa, a gente está falando de rede, porque de fato a gente convive em rede, a gente sabe o quanto ela tem sido um sustento para tantas mulheres, mas com certeza, enquanto mulher, como mãe que abriu mão, né, de um trabalho CLT para se reconstruir sendo mãe, mulher e também empreendedora, qual uma segunda dica ou algo que você possa dizer para elas assim: olha, vai lá e faz que dá certo? Procurem o seu talento e aquilo que você gosta de fazer. Porque quando você faz alguma coisa que você gosta, você vai empenhar ali tanto amor, tanto cuidado, quanto quando você faz com a criação dos seus filhos. Procurem alguma coisa que você consiga conciliar, que você se sinta bem fazendo com a criação dos seus filhos. Eu sei que muitas vezes, assim, a gente falou do papel do pai, é o papel do pai nessa hora estimular essa mulher, porque ela pode ter um talento. O que você gosta de fazer? O que você se sente bem fazendo? Inclusive, se for o caso dessa mulher, que tenha uma família típica ou não, eu gosto de estar no escritório, eu gosto de estar ali naquela função, que a família possa entender que aquilo faz bem para ela, né? Então, procure fazer alguma coisa que você goste. Se você teve que ter a opção de se concentrar no seu maternar agora, para fazer aquilo dar certo e tudo mais,
aproveita esse tempo que você vai ter para se descobrir, para achar alguma coisa que você gosta. Eu sei que no primeiro momento vem um boom de você quase não existe, mas uma hora você vai voltar a existir, sabe? Ó, trago notícias do futuro, que uma hora a gente vai voltando a existir. Seja na maternidade atípica ou não, a gente vai voltando a existir. Lógico que tem vários níveis e várias necessidades que você vai ter que atender. Mas conforme você for se reconectando, se reconhecendo, achar aquilo que você gosta. Porque uma outra coisa, não tem idade, né? Quando eu tive meu primeiro filho, lá de 30 anos, eu achava assim, nossa, tem que ser tudo agora, porque eu tenho que fazer agora, eu tenho que estudar agora, eu tenho que fazer agora. E hoje, depois, quando eu fiz 40, eu senti, nossa, eu posso fazer nos 40. A Fernanda não tá ganhando aí quase que um Oscar com 59, a mãe dela com 95 não tá atuando. Pensei que ela tava falando de mim, eu tava assim, opa, ainda não cheguei nos 50, chegou de nome, né? Mas é verdade, é um grande exemplo. A gente vê que é uma outra questão também que a gente precisa falar. A gente fala de maternidade, a gente precisa pensar em etarismo. Sim. Né? Essa fala me traz essa reflexão de quantas mulheres acham que não há mais tempo de começar um novo trabalho, um novo projeto ou a maternidade. Né? A gente já trouxe especialistas aqui e nos mostraram que dá para ser mãe mais velha. É lógico, precisa estar se cuidando, precisa estar se olhando. E aí, gente, é claro, a gente tem que pensar muito nisso. Enquanto mãe, o quanto você tem olhado para você. Porque a gente sabe que muitas das vezes a gente acaba deixando para lá. É mais importante cuidar do filho, a rotina embrulha tudo. Mas a gente precisa pensar em autocuidado. E sobre isso, eu tenho uma dica especial da Cronotherapy. Olá, Fernanda! Olá, mulheres de sucesso! Eu sempre venho aqui para deixar aquela excelente dica de tratamento capilar para o seu couro cabeludo ou para a sua haste, dica de cosmecêuticos, de cosméticos que vão fazer uma entrega de excelência para vocês. Mas hoje, em especial, eu quero te fazer um convite a vir nos conhecer aqui na Clínica Cronotherapy e realizar a sua consulta avaliativa integrativa com 5% de desconto. Nessa consulta, nós realizamos alguns exames para identificar as possíveis alterações no seu corpo e realizar um tratamento de excelência, onde a entrega de resultados serão imediatos e você vai conseguir ter um resultado excelente no seu couro cabeludo, na sua fibra, um crescimento saudável. Eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa, e te aguardo aqui na Clínica Cronotherapy, na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atuo aqui na Clínica Cronotherapy, no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A Clínica Cronotherapy ela é avançada em tratamentos de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Venha fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Posto Muri, em Muri. Há 75 anos oferecendo combustível de qualidade com a tradição que você conhece e confia. Avenida Walter Machado Tedim, 284, ao lado da Patrulha. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias, e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184.
Posto Muri, em Muri. Há 75 anos oferecendo combustível de qualidade com a tradição que você conhece e confia. Avenida Walter Machado Tedim, 284, ao lado da Patrulha. A Isa tem dado muitos exemplos aqui, porque na verdade só uma mãe que se reconstruiu é capaz de trazer tanta força para uma outra mulher. E ela sempre é muito aberta e utiliza todos os canais para dizer isso, para transbordar. Um dos seus canais prediletos, o seu xodozinho, é o Papo em Família, né, Isa? E através do papo, semanalmente, quinzenalmente, você vem trazendo informações, reflexões, mas também novidades. Existem muitas novidades que essa mulher, mãe, reencontrou. Na escrita foi uma delas. Exatamente. Através da internet, do jornalismo e tudo mais, a gente vai se conectando e conhecendo e tendo outras oportunidades. E a internet, para mim, é importante quando eu faço a diferença na vida de uma pessoa. Uma coisa que eu posto e alguém vem lá e diz assim, poxa, isso aí foi importante para mim. Postei esses dias sobre um lugar aqui em Nova Friburgo, estava com uma piscina de bolinhas, e eles colocaram um desconto para PCD. E quanto que aquilo ali era importante? Para que as pessoas possam ver o quanto que aquilo é importante. Não é um desconto porque ele tem autismo, ele não está ganhando isso porque ele tem autismo, porque ele tem PCD. É uma diferença que aquela empresa está fazendo para as famílias que já são tão oneradas por aquilo. Então, e uma mãe viu e soube daquilo, foi levar o filho dela e participou, deu a oportunidade dela ir lá levar a criança dela e participar. Então, quando é com essa troca, a gente tem muita coisa muito legal. E uma dessas trocas que o jornalismo, o papo e a internet me proporcionou foi a revista Mater Life, que é uma revista aí com muitos anos aí no Brasil, que a gente pode falar sobre maternidade, que a gente tem muito conteúdo bacana aqui sobre saúde da mulher, sobre saúde da família. E através do papo, eu tenho uma página aqui. Eu trouxe essa aqui especialmente porque em novembro eu falei sobre, como era o mês do empreendedorismo, sobre a maternidade ser um grande empreendimento. A gente vai falar aí sobre os livros e em alguns capítulos eu já citei. Meu grande empreendimento são meus 2 filhos e o que eu vou deixar deles para o mundo. E o mundo que eu quero construir melhor para eles. Às vezes as mulheres não se veem como empreendedoras. Eu não tenho um negócio, eu não faço nada. Mas que empreendimento enorme que é criar pessoas, educar pessoas melhores para o mundo. Ou a gente falou da questão da idade, a avó que está na igreja, que participa de um projeto social. A gente fala muito também do empreendedorismo social. Isso tudo é empreender em você, e aí você vai sim, dentro desses diversos braços do empreendedorismo, talvez aí descobrir um negócio, descobrir uma veia sua que você pode fazer. Acho que poder dizer aqui para você mãe que está começando que agora está difícil, mas vai passar. Ou para você mãe atípica que está num turbilhão de informações, do medo, do choro, descobrindo tudo, vou fazer uma coisa de cada vez, vamos se concentrar, que depois, quem sabe, você consegue aí achar alguma coisa que você gosta de fazer e buscar isso também para se reconhecer uma mulher melhor aí. E transbordar, né? Porque a gente estava falando no outro bloco da mulher se conectar com ela mesma, do autocuidado, dela entregar para o mundo algo que faça sentido. E o escrever é sempre um processo muito terapêutico. Você pode fazer isso num diário pessoal, você pode fazer isso num caderninho, no bloco de notas do celular, ou você pode escrever um livro e deixar isso para que outras pessoas leiam. E aí, é claro, eu já sei, você acha que a sua história não é interessante, você acha que você não tem nada para contribuir. Eu tenho ouvido isso todos os anos. E ao longo dos anos, a cada livro, a cada publicação, a gente percebe o tanto de coisas que a gente não conhecia desse universo feminino e materno, e o tanto de mulheres que transbordam e se renovam quando conseguem, de fato, deixar isso ir, né? Deixar essa escrita fluir. Então fica aqui o nosso convite para que você escreva, para que você transborde, para que você se conecte com você e se encontre. E também você conheça as nossas publicações. Eu trouxe aqui esse livro aqui,
o livro Mulheres, Maternidades e Superações, que foi um livro que a gente lançou no ano passado, com 20 histórias maternas. Tem a minha história, tem a história da Isa, tem histórias de mulheres que seus filhos viraram anjo, de mulheres que tiveram que romper com as mães para se encontrar. É um livro que vale a pena ser lido e você pode encontrar ele com qualquer uma das coautoras. Mas, independente de um projeto final, seja você a autora da sua vida, do seu projeto. E isso tem tudo a ver com empreendedorismo. E isso tem tudo a ver com uma super dica que agora a Angélica Hellinger traz pra gente. Olá, empreendedoras e público que nos assiste, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu sou a Angélica Hellinger, advogada empresarial e de negócios. Vamos pegar esse programa super bacana gravado pela Fernanda e pela Isabela, que fala sobre maternidade, empreendedorismo, sobre seus desafios, para falar do seu negócio. Como está o seu negócio? Você, quando abre um negócio, você está preocupado no seu produto, serviço, em vender, em ter público, em fazer seu marketing. Falar em marketing, já pensa no outro programa, já pega a dica do outro programa sobre marca, sobre registrar a sua marca. Mas hoje vamos falar sobre formalização do seu negócio. Você, quando empreende, você está preocupado ali na sua pessoa física, eu fazer o negócio. Mas chega um ponto que você precisa ir para um outro patamar, ou seja, profissionalizar o seu negócio. E isso faz toda a diferença. E comece pequeno, comece pelo MEI, microempresário individual, que tem uma alíquota de imposto fixa, ou seja, um valor baixo por mês, que já te dá direito ao INSS e outros benefícios. E mais, o mercado começa a te enxergar como uma pessoa que está desenvolvendo o seu negócio, está profissionalizando, já acredita mais, ainda mais naquilo. E você, empreendedora, que seu negócio já está maior, ou você já precisa começar maior, por exemplo, quem vai abrir uma franquia, e aí você já tem um investimento maior, você já tem uma outra necessidade, você vai abrir a sua empresa e vai para o Simples Nacional, que tem uma alíquota pequena, começa pequena, sobre o seu faturamento, e aí o mercado te enxerga de uma outra maneira. Por quê? Os fornecedores começam a confiar mais que aquela empresa ela tem outras características profissionais, ou seja, está melhor posicionado no mercado. Os bancos, por exemplo, para fins de financiamento, empréstimo, até financiamento no que eu digo, para desenvolver o seu negócio, falar assim, essa é uma empresa que está se profissionalizando, que está mais correta, ou seja, tem uma contabilidade. Então, são todas essas dicas que fazem diferença para o seu negócio, para a evolução, para o crescimento, tá bem? Então, pega todas essas dicas e vamos crescer ainda mais. Fernanda, completar aqui que o Mulheres, Maternidades e Superações, excepcionalmente aqui em Nova Friburgo, ele está disponível na Feira do Livro, que é um espaço de venda de livros aqui no shopping da praça, né, no Friburgo Shopping. Então, se você está assistindo aí pela TV ou pelo YouTube, pode entrar em contato com Mulheres de Sucesso, com a Fernanda, que ela vai te direcionar. Ou se você for de Nova Friburgo, pode ir lá adquirir o livro e conhecer também. É importante, gente. Ler também é uma coisa que a gente precisa sempre pensar. O quanto a gente tem lido para os nossos filhos, o quanto a gente tem lido para que a gente possa se desenvolver. Eu estava conversando esses dias com uma empreendedora e eu falei para ela assim, a gente precisa aumentar o nosso repertório, porque quando a gente não lê, quando a gente não estuda, a gente acaba ficando sem repertório sobre algum assunto. E isso faz com que a gente vá morrendo aos poucos, com que a gente vai desistindo das novidades. Se você está no momento que não dá para fazer nada, não dá para sair de casa, você está no momento que a maternidade te consome 100%, leia, ouça um podcast, assista o nosso programa ou tantos outros que você vai encontrar no YouTube e na TV. Já dá para fazer alguma coisa? Não se esquece, autocuidado. Deu para fazer o autocuidado, está conseguindo manter a sua saúde, porque para cuidar do outro a gente precisa cuidar da gente. Aí sim, vamos pensar em empreendedorismo. Agora, pensou em empreendedorismo em maternidade, vem aquela dúvida cruel. Como que dá tempo para isso? Dá tempo, Isa? Dá tempo, dá um pouquinho de tempo para cada coisa. Por isso que eu falei de encontrar um negócio que se encaixe. A gente ouve muitas mulheres falando que trabalham em casa, se dividem nessa rotina, entre leva o filho, entre busca o filho, cuida do filho e acaba achando esse tempo. E sabe uma coisa sobre o tempo também que eu tenho pensado muito,
até para mim, é porque às vezes a gente também vai se colocar aqueles milhões de horas, aqueles milhões de coisas para fazer, e aquilo não vai te fazer bem. Então, não adianta você ter um negócio, ter o seu empreendimento, e aquilo estiver te consumindo, que não vai te fazer com que aquelas horas sejam felizes. Tanto no seu trabalho quanto na sua vida, se não tiver a felicidade, não tem propósito, não tem por que fazer, né? Coloca aí primeiro essa felicidade, essa conexão com você no caminho que você vai encontrar. Às vezes a gente cai, aí a gente tem que procurar amiga, tem que procurar outras redes, tem que procurar outros exemplos também, que a gente vai saber que às vezes o que acontece na minha casa acontece na sua, amiga. Não fique pensando, a gente falando em internet sobre o papo, uma coisa que eu também falo nos livros, tanto no Mulheres de Sucesso quanto no Maternidade, quando eu falo sobre quando nasce uma mãe, nasce uma arroba, é que às vezes com a maternidade, a gente está naquele momento ali muito concentrado no filho, naquele cuidado, naquelas atividades, a gente acaba se guiando pelo quê? Coisas que a gente vê na internet. E aí a gente vê uma maternidade na internet, em muitos arrobas, que não são reais. É um recorte, gente. São 15 segundos do que acontece na casa daquela grande influenciadora, que tem uma outra rede, que tem uma outra estrutura que a sua. E aí você vai ficar se sentindo mal porque o filho dela faz essa atividade. E o meu filho não faz. Porque é o filho dela, porque é a filha dela, e o seu filho não faz. Isso tem muito também para a maternidade atípica. Porque às vezes a gente também busca muita informação, mas também a gente é muito influenciado. E aí vem aquele medo. Não, porque aconteceu isso na casa da outra pessoa, aconteceu isso. A gente também tem que saber filtrar. A Fernanda falou da internet, de busque pessoas que te inspiram, que te fazem bem. O livro é essencial por isso, porque você vai ter uma conexão de texto e de leitura ali, e você vai se ler naquela história. Nosso prefácio vem da Thaís Vilarinho. Ela tem um livro que chama Mãe Fora da Caixa. E ela tem muitos textos, ela é uma que eu indico para você ler. Ela agora tem falado muito da adolescência, mas para você ler, porque ela faz uns textos mais aprofundados e de conexão, sabe? Que você vai sentir aquela conexão com aquela mãe ali, para que a gente também não fique consumindo tanta coisa que às vezes nos faz mal. Você tá ali amamentando seu filho e tá zapeando. E aí você vê, olha aqui, que perfeito, olha aqui. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas ela não é real, então, né? Ela é real para aquela realidade daquela família, mas não precisa se encaixar em todos os moldes, né? Porque se a gente também diminui a culpa, fica mais fácil maternar e viver. Eu acho que assim, a palavra final a gente está acabando, gente. A gente vai ter que chamar a Isa para o terceiro programa para ela poder pedir música no Fantástico e também para ela continuar trazendo grandes novidades e informações e, acima de tudo, encorajamento, né? Quando eu desejei e pedi a Isa para que viesse aqui e ela prontamente aceitou, é porque eu vejo nela aquela mulher que às vezes olha e fala assim, hoje não dá, e tá tudo bem. Hoje eu não posso estar, e tá tudo bem. Mas amanhã eu vou estar, e eu vou estar inteira. E amanhã eu vou estar e vou estar com eles. E eu vou estar inteira também. É escolher o seu melhor momento. Mas quando estiver vivendo ele, aproveitar cada coisa. Eu acho que hoje a Isa pode dizer que é uma mulher, uma mãe, uma empreendedora em busca, mas completa. Sempre. Exatamente. A gente vai se completando, né? A gente vai se encaixando nessas peças aí. Uma mensagem que eu deixaria para outras mulheres, eu falo isso em vários momentos, falei isso em vários episódios do podcast, estenda a sua mão, tanto para receber ajuda, para receber apoio, mas quanto também para dar apoio para o outro. Se você está no momento de receber, estenda a sua mão, peça ajuda, converse com alguém. Se você está no momento de dar, de compartilhar, compartilhe com alguém, faça o que você possa fazer por alguém, que essa rede vai se multiplicar, as coisas vão rodar, esse mundo vai girar. Eu tenho certeza que as conexões são positivas. Eu acredito muito nas conexões das pessoas, como que a gente às vezes pode, com uma simples palavra, um simples ato de amor pelo outro, as coisas podem ser melhores. E aí a gente vai formar pessoas melhores para o mundo. Gente, é só isso que a gente deseja, né? Deixar o mundo melhor, deixar o mundo que ele seja habitado pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, porque não tem outro mundo para a gente morar. A gente pode desbravar, conhecer Marte, pisar em outros planetas, mas habitável é só a Terra. Então, que a gente cuide das nossas sementes, mas que a gente cuide do nosso habitat, porque é ele que vai continuar.
Eu preciso agradecer a Isa mais uma vez por ter estado aqui, e tenho sempre um presente especial da Óticas, obrigada, Fiorella, e agradecer a vocês que continuam conectados a gente. Aproveita, manda esse vídeo para muitas mulheres. Eu tenho certeza, alguém precisa ler essa informação. E deixa o seu joinha, curte, compartilha, segue a gente no YouTube, deixa o seu like, porque tudo isso vai ajudar com que essas informações cheguem a muitas outras pessoas. E claro, a gente precisa agradecer a todas as pessoas que fazem com que esse programa vá ao ar toda semana com mulheres incríveis. A gente agradece a Óticas Fiorella, o Posto Muri em Muri, a Cronotherapy e o Hering Cunha Associados. Sem vocês, a gente não estaria aqui. E na próxima semana, a gente volta. Tchau, tchau.